Gente, parem de seguir o Padre Paulo Ricardo e o Frei Gilson. Fala pessoal, graça e paz, meu nome é Sirlei, você está no canal Viciados em Cristo, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre a fala de Caio Modesto em relação a Padre Paulo Ricardo e o Frei Gilson, que ele diz que você não pode seguir. Confira comigo a seguir e vamos destrinchar um pouco sobre tudo isso. Gente, parem de seguir o Padre Paulo Ricardo e o Frei Gilson. Sério, não dá pra entender como tem protestante que acompanha católico, que no fundo chama a gente de herege, fala mal da nossa teologia, mas no fim a gente diz que eles são irmãos na fé. Eles não são nossos irmãos na fé. Bom pessoal, ele já começa o vídeo falando para você parar de seguir esses dois padres. Mas talvez a proposta melhor não seria parar de seguir, e sim analise bem antes de seguir. Porque existem também diversos pastores que são hereges. Existem também diversos pastores que pregam aquilo que não vivem. Existem também diversos pastores que ficam manipulando os fiéis para atrair dinheiro, para atrair público, e na verdade não condizem nada com o que a palavra de Deus nos diz. Então talvez a palavra mais certa ou assertiva aqui não seria parar de seguir, e sim analisar cada perfil antes de seguir. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui nessas primeiras falas dele é sobre irmãos na fé. Mas nós precisamos entender o que é ser irmãos na fé de fato. Eu vou ler aqui para você. Irmãos na fé significa pertencer à mesma família espiritual. O que significa família espiritual? Estar conectado em um só propósito. Continuando, diz, unidos por uma crença comum. Isso que significa ser irmãos na fé. Nós sabemos que a Igreja Católica, ela tem seus dogmas, ela tem seus atributos, ela tem as suas formas de pregar o Evangelho, ou a Palavra de Deus. Nesse contexto, nem sempre nós estamos em uma mesma crença comum, porque nós acreditamos em Cristo como verdadeiro e único Salvador. Eles também creem nisso, mas existem atributos que eles intermediam essa crença. O que significa isso? Nós cremos que somente Jesus Cristo salva, mas eles acreditam que, por exemplo, intermédio de Maria, a gente pode ser salvo. Mas nós sabemos que a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala que por meio de Maria a gente se salva. A Bíblia fala que por meio de Cristo Jesus todos seremos salvos. Então essa crença comum entre cristão protestante e o católico, ele não bate. Então não existe que uma crença comum de fato entre o evangélico e entre o católico. Católico segue outro cristianismo, mistura o evangelho com sincretismo religioso, rituais estranhos e superstições, e vive numa teologia completamente diferente daquilo que Cristo pregou. Essa galera ensina doutrinas que provêm de demônios. Eles fazem as pessoas rezar terço, acender vela para santo e comprar estátua de gesso na Amazon. Pessoal, essa outra parte ele deixa bem claro sobre algumas características que o catolicismo adota para si. Algo que eu já falei que não entra na crença comum. Coisas que a gente não acredita, como por exemplo o terço. Eles pegam o terço, rezam o terço, Ave Maria, consagra isso a alguma ocasião, que são várias dentro do catolicismo, começam a rezar terço. O cristão evangélico não reza terço. Aí tem a questão da estátua. Para muitos cristãos evangélicos, a estátua ela serve como símbolo de adoração. Adorar a estátua, quando você se prostra ali na imagem de Jesus Cristo pregado na cruz, algo que não está, Jesus não está. Esse simbolismo para mim ele é falho, porque Jesus desceu da cruz, Jesus ressuscitou. E quando tem ali na cruz uma estátua de gesso ali na cruz simbolizando Jesus pregado na cruz, ela para mim ela não é benéfica. Para mim, se tivesse somente a cruz ali, ela seria mais interessante. Mas quando as pessoas chegam ali, prostram diante da imagem de gesso ali de Cristo, de Maria, de outras tantas imagens, para o cristão evangélico, isso se torna adoração, mas para o católico isso é sinônimo de veneração. Veneração e adoração é totalmente diferente, mas eles não caracterizam isso como adoração, e sim apenas venerando aquela imagem. E isso já é um outro ponto que a igreja evangélica não aceita. A igreja evangélica aceita isso como adoração. Então é algo que não entra na crença comum, assim como velas. O católico tem mania de, um exemplo, no dia de finados, os católicos vão lá no cemitério e acendem vela para os mortos. Os mortos não sentem mais emoções humanas. Os mortos não se comovem com velas. As velas ali não servirão para iluminar o caminho até chegar ao trono da graça, até chegar o momento ali em que Cristo irá fazer o seu julgamento. Essas velas são involuntárias, mas é claro que para o católico ela tem um significado.
mas para o cristão evangélico não tem significado nenhum. Então, assim, já também não entra na crença comum, onde nós poderíamos chamar de irmãos na fé. Então, assim, quando ele diz essas coisas, tem um consentimento. Eu concordo com umas coisas e discordo de outras. Porque algumas coisas realmente têm base naquilo que o cristão evangélico acredita. E se você é protestante, pense um pouco. Por que ainda você perde tempo vendo homilia de católico? Esses caras têm uma teologia que é antagônica ao evangelho. E se dependesse deles, não pensariam duas vezes antes de nos queimar na fogueira, como foi na Inquisição. Então, não se engane com o carisma ou discurso bonito dessas pessoas. A nossa única regra de fé e prática é somente a Escritura. O que passar disso é superstição e ritual que não acrescenta em nada a nossa salvação. Então, pessoal, como ali ele fala sobre a Inquisição, e vai muito mais além. Há relatos de que a Igreja Católica matou mais pessoas. Veja bem, existem relatos que a Igreja Católica matou mais pessoas do que o socialismo. Então nós precisamos entender melhor o conceito, estudar sobre a Igreja Católica, sobre seus dogmas, sobre seus princípios. E outra questão, quando ele põe que nossa única regra de fé é a palavra de Deus, nós precisamos entender que a Bíblia Católica, para a Bíblia do evangélico, é diferente. Existem textos acrescentados, aquilo que nós chamamos de apócrifos, que não foram escritos por pessoas movidas ou guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, na Igreja Católica, na Bíblia Católica, existem mais livros do que na Igreja Evangélica. Então, assim, a partir do momento que você acrescenta algo na palavra de Deus, dentro da própria palavra de Deus já existe uma condenação que a palavra de Deus nos diz: ai daquele que aumentar um tio do que está escrito. Então, assim, já está errado, já entra no conceito errado. Nós precisamos entender, de fato, eu concordo em algumas coisas com ele e discordo de outras, mas o que nós precisamos entender é analisar todo o conteúdo, tudo que está por trás do conteúdo, que não é somente também chegar e, ele falou, eu vou parar de seguir Paulo, vou parar de seguir Pedro, não é isso. Nós precisamos analisar o conteúdo de cada um, até porque a própria Igreja Católica, ela está se atualizando, inclusive hoje é comum você ver na Igreja Católica eles cantarem hinos evangélicos na Igreja Católica. Então talvez isso é uma estratégia também de adquirir mais fiéis para si, porque a gente sabe que o católico escuta músicas evangélicas, mas nem todos os evangélicos escutam músicas católicas. Então, assim, talvez isso é uma forma de atrair mais o público para si. Mas o que nós devemos fazer? Ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, nos atentar tudo que está escrito ali e testificar se realmente o que padres e pastores estão dizendo é aquilo que tem a base fundamentada na palavra de Deus. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.